Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando de potenciação com expoente natural. Então vamos primeiramente compreender o que é uma potenciação com expoente natural. A definição é a seguinte: uma potenciação com expoente natural é escrito da forma a elevado a n. Esse número de baixo, que eu estou representando pela letra A, isso aqui é chamado de base. E esse número de tamanho menor que fica em cima, ele é chamado de expoente. O expoente, ele indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, isso aqui vai ser A vezes A vezes A, vários fatores iguais a A. A quantidade de fatores, n, que é esse número que fica aqui em cima. Vamos ver com exemplos numéricos para ficar mais fácil. Se nós tivéssemos isso aqui, 2 elevado a 4. O número 2 é chamado de base e o número 4 é chamado de expoente. O expoente indica quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma. Como o expoente é 4, quer dizer que você vai repetir o 2 4 vezes. São 4 fatores iguais a 2. E como que se faz essa conta? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. A cada vez que você vai passando de um para o outro, você vai multiplicando. Vou deixar a multiplicação indicada em verde. 2 vezes 2, 4. Aí eu pego esse 4, multiplico por 2, dá 8. Pego esse 8, multiplico por 2, vai dar 16. Então, quer dizer que 2 elevado à quarta é igual a 16. No título aqui está dizendo que o expoente é natural. O que isso significa? Significa dizer que esse número n vai ser sempre um número inteiro maior ou igual a zero. No caso aqui, é o número 4. Não necessariamente ele tem que ser natural. Nós estamos definindo para números naturais, mas mais à frente a gente vai ver que esse número ele pode ser uma fração, pode ser um número negativo, pode ser qualquer número racional. Mas, inicialmente, nós vamos definir a potência para expoente inteiro não negativo. Bom, e para a gente compreender melhor a potenciação, temos aqui 5 exemplos. Vamos fazer o cálculo desses valores. No primeiro exemplo, eu tenho 2 elevado a 3. Isso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Expoente 3, o 2 aparece 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Número 2, nós temos menos 2 elevado a 3. Então, aqui nós temos menos 2 vezes 2 vezes 2. Por que dessa forma? Porque aqui é só o 2 que está elevado a 3 e não o menos 2. Eu vou colocar um outro exemplo aqui, que eu vou chamar de exemplo 6, para a gente compreender a diferença do parênteses e do não parênteses. Bom, então nesse exemplo 2 eu tenho menos 2 elevado a 3. Então vai ficar assim, menos 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, que a gente já viu que dá 8. Só que agora tem um sinal de menos aqui, então fica menos 8. Bom, é uma diferença que quando você tem o menos diretamente ligado ao número, sem parênteses, ele vai ser escrito dessa forma. A leitura é menos 2 vezes 2 vezes 2. Agora, quando está entre parênteses, como no exemplo 6, logo aqui em cima, eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Observe que a escrita é diferente. Embora, nesse caso, o resultado seja o mesmo, porque nós estamos com o expoente ímpar. Como o expoente aqui é ímpar, o resultado vai ser o mesmo.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Multiplicando os sinais, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então, observe que o resultado foi exatamente o mesmo. Esse número 2, ele tem a mesma força dessa número 7. A expressão é basicamente a mesma. Isso aqui é menos 2 vezes 2 vezes 2. Observe que é basicamente a mesma coisa, que dá menos 8. Agora, quando o expoente é um número par, o resultado vai dar positivo, que é o que a gente vai ver aqui nos exemplos 3, 4 e 5. Então, vejamos aqui no exemplo 3. Eu tenho 2 elevado à quarta. Isso vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Expoente par, resultado positivo. Aqui, no número 4, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 à quarta a gente já sabe que é 16. Resta ver o sinal. Como o expoente é um número par, isso quer dizer que o resultado vai ser positivo. Basta ver que quando o número é par, quer dizer que você vai ter uma quantidade par de sinais negativos. Menos com menos aqui vai dar mais. Mais com menos daqui vai dar menos. Menos com menos daqui vai dar mais. E sinal positivo não aparece. Sinal positivo você não coloca no número. Então, observe que 2 elevado à quarta e menos 2 elevado à quarta tem o mesmo resultado. Agora, quando não tem parênteses, a história é outra, porque isso aqui vai ser menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui não é o menos 2 que está elevado à quarta, é somente o 2. Na número 4, é o menos 2 que está elevado à quarta potência. Por isso que o menos 2 se repete. Então, aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que nós já vimos, dá 16. E temos apenas um sinal de menos. Então, menos. Quando o número está entre parênteses e o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Agora, quando você tem um menos aqui sem parênteses, você faz o cálculo de 2 elevado à quarta e repete o sinal de menos. Bom, isso nos sugere então uma regra. Que regra é essa? Quando o expoente é ímpar, você vai manter o sinal da base. Exemplo 1. Expoente ímpar, 3. Para o expoente é ímpar, a base positiva. Quando o expoente é ímpar, repete o sinal da base. Está aqui. Base positiva, resultado da potência positivo. Quando o expoente é ímpar, repete-se o sinal da base. Então, nesse número 6, expoente ímpar, base negativa, resultado negativo. Bom, e quando o número não tem parênteses? Quando não tem parênteses, você vai sempre colocar o sinal que está aqui fora, aqui na frente. Se for positivo, resultado positivo. Se for negativo, resultado negativo. Então, com parênteses, você tem que analisar o seguinte. Com parênteses, expoente ímpar mantém o sinal da base. É o que acontece aqui no 6, por exemplo. Com parênteses, expoente par, resultado positivo. Ora, e se não tiver parênteses? Se não tiver parênteses, não importa se o expoente é par ou é ímpar. Vai sempre repetir o sinal da base. Veja na 1, veja na 2, veja na 3, veja na 5. Quando não tem parênteses, o sinal da base é o que manda. Bom, vamos falar um pouco agora de radiciação. O que é a radiciação? A radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Vejamos aqui alguns exemplos para a gente entender. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. A raiz cúbica de 27
é igual a 3, por quê? Pois 3 elevado a 3 é igual a 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, observe que o que a gente faz aqui para extrair a raiz quadrada é o seguinte. A raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 2. Aí você corta os expoentes com o índice da raiz. O índice, quando não aparece, é 2. Tá? Quando não aparece, é 2. Por isso o nome raiz quadrada. E aí, quando você corta o expoente 2 com o índice da raiz, me sobra o número 2. Por isso que a raiz quadrada de 4 é 2. Bom, da mesma forma, raiz cúbica de 27 é igual a raiz cúbica de 3 elevado a 3. Quando você fatora 27, 27 dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, é o mesmo que 3 elevado a 3. Expoente igual ao índice da raiz, a gente corta e sobra o número 3. Vamos considerar agora 3 exemplos. Calcule a raiz quadrada de 36, raiz cúbica de 64, raiz quadrada de 144. Bom, 36 é fácil a gente saber que raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Mas vamos supor que a gente não saiba como que a gente encontra a raiz quadrada sem saber se o número tem raiz quadrada exata ou não. A primeira coisa que a gente faz é fatorar. Vamos pegar aqui o número 36 e vamos fatorar. 36 é um número par. Por ser um número par, eu posso dividir por 2. 36 dividido por 2, 18. Por 2 dá 9. 9 não é por 2 porque ele não é par, mas é divisível por 3, que dá 3, que dividido por 3 dá 1. Observe que aqui, na fatoração, eu não posso utilizar números que não são primos. Aqui nós utilizamos somente números primos. Isso evita da gente cometer erro de fatoração. Quais são os números primos de 1 a 15? 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Basicamente, esses são os números que a gente vai usar na fatoração. Existem números primos maiores, mas para a nossa decomposição aqui, apenas esse já vai ajudar bastante. Depois de ter fatorado, a gente vai escrever esse raiz quadrada de 36 como sendo 2 elevado a 2, esse agrupa com esse, esse eu agrupo com esse, vezes 3 elevado ao quadrado. Como o índice aqui é 2, o expoente 2 eu posso cortar. Então, corta o expoente com o índice da raiz. Sobra 2 vezes 3, que é 6. Tem uma forma de se fazer direta, que é a seguinte. Esse agrupa com esse agrupa com esse. Como não sobrou nada, nem ninguém sem agrupar, quer dizer que o número tem raiz exata. E qual é a raiz de 36, então? É 2 vezes 3, que é 6, conforme está aqui. Essa é a forma mais rápida de se fazer. O mesmo nós vamos fazer para calcular a raiz cúbica de 64. Vamos pegar o 64 e fatorar. Como o 64 é par, nós vamos dividir por 2. Vai dar 32, que é par. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Bom, vamos utilizar o mesmo critério de cima para a gente fazer um resultado direto. Como o índice aqui é 3, trata-se de uma raiz cúbica, então nós vamos agrupar de 3 em 3. Esse igual a esse, que é igual a esse. Agrupou. Esse igual a esse, que é igual a esse. Agrupou. Então, agrupando de 3 em 3, não sobrou ninguém sem agrupar. Então, quer dizer que existe a raiz cúbica exata de 64. E é quanto? 2 vezes 2, que é 4. Basta multiplicar os números agrupados.
Vamos fazer o mesmo para a raiz quadrada de 144. Vamos pegar o 144 e vamos fatorar. 144 é par, por 2 dá 72, é par, por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Vamos utilizar o mesmo procedimento, só que agora é raiz quadrada. O índice aqui da raiz é 2. Então, nós vamos agrupar de 2 em 2. Esse é igual a esse, agrupa. Esse é igual a esse, agrupa. Esse é igual a esse, agrupa. Então, não sobrou ninguém sem agrupar. Então, existe a raiz exata de 144, que é quanto? 2 vezes 2 vezes 3. Basta multiplicar esses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Bom, e para finalizar a aula de hoje, vamos a alguns exemplos com expressões numéricas envolvendo potência e raiz, potenciação e radiciação. Mas antes vamos falar de duas potências que não apareceram ainda para a gente, que é o expoente 0 e o expoente 1. Quando você tem uma potência de expoente 0, o resultado é sempre 1. Porque todo número elevado a 0 tem como resultado o número 1. E quando você tem uma potência de expoente 1, o resultado é a própria base. Isto é, todo número elevado a 1 é o próprio número. Então aqui nós temos raiz quadrada de 25, que é 5. Temos ainda 7 elevado a 0, que é 1. Então fica 5 mais 1. E raiz quadrada de 4 é 2, então fica menos 2. 5 mais 1, 6. 6 menos 2, 4. No item B nós temos menos 3 ao quadrado mais raiz quadrada de 100. Observe que essa potenciação aqui, ela está sem parênteses. Quando está sem parênteses, o resultado é sempre o da base. Então, esse sinal menos aqui a gente repete. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Raiz quadrada de 100 é 10. Menos 9 mais 10 dá 1. Observe que no item C eu tenho o mesmo menos 3 ao quadrado, só que o menos 3 está entre parênteses. Bom, quando está entre parênteses e o expoente é um número par, o resultado é positivo. Então, isso é menos 3 vezes menos 3, que dá mais 9. Mais raiz quadrada de 100, que é 10. 9 mais 10, 19. Então, observe que, embora essas duas expressões sejam bem parecidas, seus resultados são bem distintos. E na letra D, temos raiz quadrada de 25 menos 9, menos 2 a quarta. Aqui, primeiro, você tem que resolver essa subtração aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 16, porque 25 menos 9 é 16, menos 2 elevado à quarta, ó. O menos 2 está entre parênteses, e o expoente é par. Então, o resultado é positivo. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Raiz quadrada de 16 é 4, fica 4 menos 16, que é igual a menos 12. Com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Um grande abraço para todos e até a próxima.